Tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique. Hoje eu vou ser responsável por ensiná-los a, a questão da herança e reescrita de métodos, né? A herança e a reescrita de métodos ela é essencial para quando a gente vai falar em programação, né? Orientada a objeto. A herança, né? Ela é um pilar fundamental na programação orientada a objeto. Porque ela é um pilar fundamental, né? Então, quando temos lá os quatro pilares, a herança é uma delas. E por que, né, ela é um pilar? Ela proporciona uma organização mais clara do código através do reaproveitamento de código. Então, além dela ter a função de herdar coisas, né? E a herdar, a gente vai olhar mais à frente o que ela herda, mas vamos poder ver, né, esclarecer de que ela é fundamental para um reaproveitamento de código. A gente está saindo, né, de um pensamento procedural agora, então seria aqueles códigos embaixo de códigos, e agora podemos vir de uma maneira mais orientada ao objeto, utilizando a herança ainda mais para ter o reaproveitamento do código. E ela viabiliza, né, que as classes herdem todos os métodos e atributos de outras classes com a herança. Mais para frente vamos ver, né, o que ela herda ou o que ela não herda, né? Então, já esclarecendo, né, que a herança em Java, ela não herda tudo da classe. Tem algumas coisas que não vêm, né, essa herança. Então, vamos lá para o próximo tópico. Para iniciar, eu vou apresentar para vocês os tipos de herança. Temos diversos tipos, né? Mas aqui vamos apresentar três dos principais pilares, porque essas três aqui vocês vão ver elas misturadas diante grandes diagramas, né? Que vocês podem olhar futuramente. A primeira podemos ver, né, uma herança simples. É uma herança que acontece entre duas classes. Uma classe que tem características mais gerais e a outra classe que tem suas características específicas, mas que ela é a outra classe. Então vamos lá nesse primeiro exemplo, né? Pessoa é uma classe. Uma pessoa, ela tem suas características, né? Ela tem nome, ela tem CPF, e isso que destina ela a ser uma pessoa, características de uma pessoa. E um aluno, vocês concordam comigo que ele é uma pessoa? Então, ele é uma pessoa, só que ele tem algumas características diferentes de uma pessoa. Então, você, se for aluno de alguma instituição, você pode pegar o que você tem hoje de informação, né? Você vai ter um número de matrícula. Se você perguntar a uma pessoa ali de fora que não participa, né, nenhum estudo, nenhuma instituição, eles não vai ter esse número de matrícula, né, que você tem. Por quê? Porque ele não é um aluno. Então, são coisas que especificam a outra. Então, nessa classe pessoa, temos características próprias dela e, por acaso, aluno é uma classe ali que tem as mesmas características de uma pessoa, né? Ela é uma pessoa, só que ela tem uma coisa extra ali, que seria um número de matrícula, algumas coisas que elas só conseguem fazer no meio de ensino dela. E aqui vocês podem estar estranhando, né, que tem uma palavrinha nova, né, extends. O que é extends? Extends, ela vem da palavra do inglês estender. Então, a classe aluno estende pessoa. Então, quer dizer que a classe aluno estende, ou, né, no caso, pra gente, aluno estende pessoa. Então, aluno herda de pessoa suas características. Agora vamos olhar para o multinível, né? Então isso aqui é uma herança multinível. Essa herança multinível, podemos ver aqui, né, nossa primeira classe, veículo. Então o que é um veículo, né? Que você destina como um veículo. Então um veículo a gente tem carro, moto, vamos supor carro, moto, quadriciclo, barco, tá. Temos essas aí que eu citei. E por acaso aqui, essa multinível, ela especificou uma classe chamada carro. Então temos aqui, né, temos um veículo que
no caso, temos um carro que estende veículo. Então, quer dizer que nosso carro, ele é um veículo. Então, além das nossas características de um carro de 4 portas ou 2 portas, né? 4 rodas, um motor, nós temos essa característica, né? E tem aperfeiçoamento entre as duas classes. Então, o veículo, ela pode ter ali seu exemplo mais genérico. Nos próximos slides, nós vamos ver isso aqui mais a fundo. E temos ali, né, a classe final SUV, que ela é um carro, né? O SUV é um modelo de carro. Então, SUV é um carro. Então, o SUV ele tem todas as características de um carro e tem todas as características de veículo. Entendeu? Então, vamos partir para o próximo exemplo de herança. Na verdade, vamos olhar aqui o exemplo que eu dei anteriormente em uma forma de diagrama de classes. Primeiro temos a classe veículo, né? Então, essa classe veículo ela tem 3 atributos. Esses 3 atributos incluindo modelo, cor e ano de fabricação. Então, podemos destinar aqui que qualquer veículo, né, tenha essas características. Ele vai ter um modelo, né, uma cor e um ano de fabricação. E vamos criar agora a classe carro, né? O carro, ele é um veículo? Ele é um veículo, não é? Então, aí nós temos essa classe e ela vai usar essa palavrinha que eu citei anteriormente, extends. Então, a classe carro estende veículo. Essa extensão ela vai herdar características. Então, só para ver se você está aprendendo mesmo, a classe carro ela vai ter quantos atributos nesse aí? Vou esperar um pouquinho. E aí? Se você respondeu 4, você acertou. Se você não acertou, volta um pouquinho anteriormente o vídeo e tenta entender novamente. Então, a classe carro, né? Como ela usa essa palavrinha aí reservada, extends, ele vai herdar, né, para a classe carro de quem está lá na assinatura. A gente vai olhar, eu vou mostrar isso um pouco mais para frente. Vai herdar todas as suas características. Então, o carro, como ele é um veículo, ele vai ter modelo, os atributos modelo, o atributo cor, o atributo ano de fabricação e o atributo número de portas. Assim também vai funcionar com o SUV. O SUV, ele é um carro, entendeu? O SUV, ele é um carro. E o SUV também é um veículo. Então, vocês entenderam essa relação de herança? É sobre ele ser, entendeu? Diferente da composição, que é a relação de ele ter um. Já no SUV também temos ali, o extends, carro. Então você vê que indiretamente, né, o SUV ele está herdando de 2 classes, né? Na verdade ele está herdando de uma só, mas essa classe que ele herda, ela herda de outra classe. Então ali ele está recebendo características de 2 classes. E então ele vai ter ali os atributos modelo, cor, ano de fabricação, número de portas e tração integral, que vai ser o que caracteriza ele ser um UV, não o SUV. Então vamos para o próximo exemplo, né? Que essa é a herança múltipla. Vamos dar uma olhadinha aqui novamente. É a herança hierárquica. Isso. A herança hierárquica, né? Nós podemos ver um padrão de uma classe servindo de base para várias outras, né? Então, essa classe, que nesse exemplo aqui será o exemplo que a gente vai trabalhar ao longo da nossa aula, é que nós temos 3 classes, secretário, gerente, diretor, herdando de uma classe só. Então, esse é um modelo hierárquico. A classe funcionário, a gente no próximo slide vai trabalhar um pouco mais nele. Nós temos aqui, né, secretário, gerente e diretor. E todas essas classes herdam características de funcionário. Então quer dizer que se funcionário tiver lá nome, idade, essas características, secretário, já que ele é um funcionário, o gerente é um funcionário, o diretor é um funcionário, ele vai ter características do funcionário. Então ele vai ter atributos
que foram definidos em funcionário como parte do seu corpo. Então ele vai herdar, né? Então, lembrando que aparece novamente aí nessa palavrinha reservada extends, que quer dizer o estender, ou no contexto que a gente está usando, seria herdar. Então, o secretário herda características, herda da classe funcionário, assim como gerente e diretor. E aqui vai uma dica, né? A dica é que quando você estiver com dúvida se uma classe deve ou não realizar herança, faça a seguinte pergunta: a minha classe, ela é o que eu quero herdar ou ela tem? Então, a gente pode ver que a gente trabalhou isso nos slides anteriores, que é, se a minha classe que eu estou herdando, ela é a minha classe? Então, lá, né, vamos voltar aqui no exemplo. A minha classe secretário, ela é um funcionário? Então, se ela for, então, secretário é um funcionário? Se ele for, quer dizer que tem uma relação de herança. Se fosse de composição, seria um outro exemplo. Então, é a relação de ter um. Então, um escritório tem um ou mais cargos, né? No caso, poderia ter um ou mais secretários, poderia ter um ou mais gerentes, ou poderia ter um ou mais diretor. E vamos aqui para um exemplo, uma perguntinha rápida para vocês responderem no comentário. Todo funcionário é um gerente? Vamos voltar aqui para o diagrama. Todo secretário é um gerente? Toda vez que eu instanciar a classe secretário, ele vai ser um gerente? Então, deixa aí nos comentários. Aí a 2 e a 3 a gente responde aqui mesmo. O diretor é um secretário? Então vamos lá ver. O diretor é um secretário? Como podemos ver aqui, né? O diretor, ele não é um secretário, mas eles herdam, né, de funcionário em comum, mas ele não é um funcionário. E vamos lá para a última. Todo secretário é um funcionário? Então vamos olhar aqui, secretário. Toda vez que eu instanciar um objeto do tipo secretário, ele vai ser um funcionário? Então, ele vai ser um funcionário, porque ele herda. Então, o secretário, né, como ele herda, a pergunta é, secretário é um funcionário? Ele é um funcionário também. Mais para frente vocês vão ver outro conceito chamado polimorfismo, que é um assunto que será abordado logo após a herança, porque tem que andar lado a lado ali no pilar da programação. Então, vamos lá ao que é herdado, né? Então, aqui a gente já vai finalizando o nosso vídeo. Vou explicar para vocês como é que vai funcionar antes de terminar o vídeo. Vamos dividir o vídeo em 3 partes, né? Vamos ter parte 1, parte 2, parte 3. Nessa primeira parte é só a contextualização do que é a herança e como ela é vista na programação em Java. A segunda parte a gente vai mostrar mais alguns exemplos em código, né, mostrando o código. E na terceira parte nós vamos fazer na prática. Então aí você provavelmente vai precisar utilizar do computador para já instalar em um NetBeans, né, e o Java que vamos utilizar para fazer aqui exemplos de herança. Então vamos voltar aqui. Então, o que é herdado, né? O que é herdado? São herdados somente atributos e métodos. Então, lá na nossa classe que a gente tinha aqui, se tivesse aqui embaixo, né, métodos, eles também seriam herdados. E vamos herdar esses 3 atributos aqui, no caso na classe carro, né? Ele tem esses atributos específicos e como ele herda da classe veículo, ele vai ter esses 3 atributos aqui como parte do seu corpo, né, da sua classe. Então, a classe carro, ela vai ter modelo, cor e ano de fabricação e número de portas de carro. Então, vamos finalizando a nossa apresentação por aqui. Agradeço a todos e aguardem a parte 2.